Estamos ainda de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de pregar, Senhor, a Tua palavra. Mas, Pai, o Senhor sabe que de nós mesmos não temos qualquer capacidade para isso, Senhor. Então, por isso dependemos do Teu Santo Espírito. O Senhor colocou esse tesouro, como diz a Tua palavra, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor, Pai. Então, nos abençoa, Pai. Fala através da Tua palavra. Eu me coloco diante de Ti como instrumento nas Tuas mãos, Pai. E eu peço humildemente, eu Te imploro, fala, Pai, conosco. Fala com os meus irmãos, mas principalmente fala com alguém aqui que porventura não Te tem como Salvador, ainda está afastado de Ti, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar, queridos. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse trecho que foi lido pelo irmão Carlos. Todos aqui devem saber, com relação a medicamentos, e aqui tem os médicos que vão me ajudar, que existe assim aqueles medicamentos que já são industrializados, né? Você compra nas drogarias, mas existem aqueles remédios que são feitos através de fórmulas. Não é isso, doutora Helena? Doutora Helena parece que é especialista nessa área também, né? O médico, ela está falando medicamentos manipulados, né? Então, eu creio assim que o médico passa os componentes ali com as quantidades e manda para a farmácia especializada e lá o técnico vai fazer a composição na medida certa, não é? Mas imagina que um técnico chega lá e diz assim: eu acho que esse componente aqui, isso aqui está demais, isso está exagerado, essa quantidade. Ele resolve alterar, vou colocar para menos aqui. Ou então ele diga assim: eu não tenho esse componente aqui, eu vou trocar por um outro aí que eu acho que vai dar certo. O que você acha que vai acontecer? No melhor das hipóteses, creio eu, o remédio não vai fazer efeito algum. No melhor das hipóteses, né? Ou pode até agravar o problema da pessoa. Não é isso? Por quê? O médico não pode garantir efeito nenhum se não foi feita a coisa como prescrita. E é exatamente isso de que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Ele diz aqui, no capítulo 15, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Preste atenção, ele está dizendo: por esse evangelho vocês são salvos. Com uma condição, qual? Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Se você retiver a palavra como foi pregada, esse evangelho pode te salvar. E vou logo lhe adiantando, salvar da condenação eterna mesmo, de passar uma eternidade longe de Deus. Então, a primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo nos fala é da pureza do evangelho que ele vai mostrar. A pureza do evangelho.
Ele diz: se você retiver esse evangelho como eu preguei, você será salvo, se retiver o evangelho da forma que eu preguei. E ele continua dizendo: a menos que tenha escrito em vão. Versículo 3 diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Eu entreguei para vocês o evangelho que eu recebi. Recebi de quem? De Deus. Eu entreguei exatamente como eu recebi. Eu não alterei nada. Eu não aumentei nada. Eu não diminuí nada. Eu passei fielmente como eu recebi. O evangelho puro, a pureza do evangelho, no sentido de não tem nenhuma mistura, não tem nenhum acréscimo, não foi retirado nada. A pureza do evangelho. Meu amado, não se pode retirar nada do evangelho para agradar quem quer que seja. Infelizmente hoje, ministros da palavra, para agradar as pessoas, têm alterado o evangelho. Isso é um crime. Isso é uma traição. Os italianos, quando eles dizem que um tradutor de livros não é bom, ele não conseguiu passar o pensamento de uma língua para a língua italiana, eles chamam de, o tradutor é o tradutore, né? Ele é um traditore. Ele não é um tradutor, ele é um traditore, ou seja, ele não é um tradutor, ele é um traidor. Ele traiu a escrita, né? Ele traiu a obra. Não passou para a língua como deveria ser. Então, é uma traição não passar esse evangelho de forma genuína. Para agradar, para não ofender. Então, a pureza do evangelho. Mas vamos ver de que trata esse evangelho. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Agora ele vai dizer o que ele entregou. O que foi que ele recebeu. E o que foi exatamente o que ele entregou. E tem 2 pontos aí, não é? Dizendo o que é o evangelho. O evangelho aqui, primeira coisa, trata de uma punição. Evangelho trata de punição. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. É aí que começa o evangelho. Trata de punição. As Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Morte como punição. E as Escrituras estão dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, ele recebeu a punição no nosso lugar. Foi para isso que ele veio. Então vamos fazer perguntas aqui, né? E o que é o pecado? Qual a definição que a Bíblia dá de pecado? Pecado é o quê? 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é a transgressão da lei de Deus. É a quebra da lei de Deus. Isso é pecado. Ora, e se a lei é quebrada, o transgressor tem que ser punido? Agora eu já peço a ajuda dos advogados, não é isso? Um juiz não pode deixar um transgressor da lei impune. Não é verdade?
Eu vi um vídeo de um pastor pregando na rua do Peru. Eu achei muito interessante aquela ilustração que ele faz. Ele diz assim: imagina que um criminoso entra na sua casa e mata um familiar seu. E ele foi filmado, e tiveram testemunhas, e está lá as digitais dele, tudo contra ele. E esse juiz então chega e diz assim, na hora do veredito lá, ele diz assim: olha, eu sei que foi você que cometeu esse crime, indiscutivelmente foi você. Mas minha mãe sempre me ensinou a ser uma pessoa boa, generosa. E por causa disso eu te perdoo. O que você faria? Aí ele disse assim: eu tenho certeza que você ia para todos os jornais, que você ia para todos os meios de comunicação, que você ia apelar para instâncias superiores, se fosse preciso você ia apelar para tribunais internacionais, porque ali não era um juiz que estava ali, também era um criminoso. Aí você já ia denunciar dois, né? Tanto o criminoso quanto o juiz. E nós estamos falando do pecado como transgressão da lei de Deus. E será que o juiz deixaria impune isso? O pecado? Que juiz seria esse? Deus é o justo juiz. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E Jesus veio para receber esta punição. Mas, meus amados, transgredir a lei de Deus não se trata só de atos externos, sabe? Eu fico pensando na dificuldade que um juiz tem, um juiz humano, tem de julgar intenções. Imagina que alguém chega lá no tribunal e vai denunciar uma outra pessoa, não é? E diz assim: olha, eu quero denunciar o fulano de tal ali que ele quer me matar. Aí talvez o juiz vai perguntar assim: mas você recebeu alguma ameaça? Ou alguma agressão física, alguma coisa assim? Não. E por que você diz que a pessoa quer te matar? Aí a pessoa diz assim: porque eu acho, eu desconfio que ele está querendo me matar. Eu conheço, eu sei, ele me olha assim. É difícil, né? O juiz precisa de algum elemento, alguma prova material externa, não é? Mas, meu amado, o juiz com o qual nós vamos nos deparar é um juiz que conhece tudo. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 139. Diz assim, Salmo 139, o salmista Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Esse é o juiz, amado, que nós vamos ter que enfrentar. Não é um juiz humano. Não é um juiz que tem dificuldade de avaliar intenções. Ele sabe
do nosso coração. Ele sabe das nossas palavras antes que as pronunciemos. Eu gostaria que um jovem, por favor, lesse. Eu falo jovem porque eu sei que eles estão estudando esse livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Vocês estão no capítulo 4, não é isso? Na mocidade, né? Hebreus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de quem? Daquele a quem temos de prestar contas. Esse é o nosso juiz. Esse é o juiz que nos julgará. Sabe, meus amados, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou a real extensão da lei de Deus. Nós temos, ou a grande maioria das pessoas, tem uma visão muito pequena da lei de Deus. Não é? O que é a lei de Deus? Quais são os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo colocou a lei de Deus na sua real essência, na sua real perspectiva. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 21. Diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Não matar está tudo bem, não é? Não matarás. Aí ele vai esclarecer. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não precisa tirar a vida, não. Não precisa dar um tiro nele, não. Alguém lê só a primeira frase de 1 João 3,15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Só a primeira frase, sim. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Perante Deus é. Perante a lei de Deus é assassino. Talvez o irmão nem saiba que eu o odeio e Deus já me considera como um assassino, transgressor da lei. E ainda aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27, ele diz assim: Ouviste que foi dito, não adulterarás? Ouviste o que foi dito, né? Não adulterarás, está lá no mandamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Essa é a lei de Deus, meus amados. E eu pergunto para você, alguém escapa? Você acha que alguém escapa da lei de Deus? Há inocente? Você acha que alguém tem condições de cumprir a lei de Deus nesse nível? Um jovem uma vez chegou com Jesus e disse assim: o que farei para herdar a vida eterna, né? Ele disse: tu guardas os mandamentos. Aí ele perguntou quais, né? Não matarás, não adulterarás. Aí disse: isso eu tenho observado desde a minha infância. Aí o pastor Frederico dizia que ele fez o teste com o primeiro. Vamos testar o primeiro mandamento, né? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então vamos fazer um teste. Vai e vende tudo que tu tens, que ele era rico. Dá aos pobres. Vende e dá aos pobres. Aí depois tu vem e me segue. O primeiro. Qual era o ídolo dele? Qual era o Deus dele? O dinheiro. E ele foi embora triste, porque era dono de muitas riquezas. Quem guarda a lei de Deus? Quem? Por isso o Evangelho trata de punição. Esse Evangelho puro trata de punição. Cristo morreu pelos nossos pecados, e ninguém aqui, e nem eu, e ninguém vai dizer que jamais transgrediu a lei de Deus. Ninguém. Todos pecaram. Todos. E carecem da glória de Deus. Todos. Porque a lei de Deus não trata de coisas externas apenas. A lei de Deus trata no mais íntimo do coração. E assim somos todos pecadores. Estamos todos debaixo da condenação de Deus. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. A pureza do Evangelho. Não foi nada alterado. E do que trata o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, a punição. E qual a certeza e qual a prova de que o juiz aceitou essa punição? A prova é que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa foi a prova de que a punição foi aceita no meu lugar e no teu lugar. Aqui mesmo no capítulo 15, veja o versículo 17. Alguns aqui nesta igreja estavam duvidando da ressurreição, dizia que não havia ressurreição de mortos. O versículo 17 diz, o versículo 16 diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então continuaríamos nos nossos pecados, condenados à sentença do juiz, que sabe todas as coisas. Mas o versículo 20 diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O Senhor aceitou o sacrifício, o Senhor aceitou a punição e ressuscitou o seu Filho. A prova de que nele nossos pecados são perdoados. A pureza do Evangelho, o Evangelho que trata da punição, a prova de que essa punição foi aceita. E para finalizar, eu gostaria de te falar, meu amado, da prioridade. Olha como ele começa o versículo 3.
Essas 3 palavrinhas. Diz o quê? Antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Isso aqui é o mais importante. Antes de tudo é o mais importante. Quando eu cheguei com vocês, antes de falar qualquer coisa, eu te apresentei o mais importante, que é este Evangelho. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, o Evangelho. A prioridade, essa tem que ser a prioridade da tua vida, meu amado. Mais uma vez eu lhe digo, não é? Existem tantas pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho, mas estão colocando outras coisas no lugar do Evangelho. Estão falando que tu vai ser próspero, estão falando que você vai ser empresário, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. Isso não é o mais importante na tua vida. Deixa eu lhe dizer até mais. Talvez você esteja com problema na sua família, talvez você esteja ali com um filho, um irmão, um amigo que está nas drogas, e tantas coisas, tantas dificuldades financeiras, quem sabe, dificuldades de saúde, e todas essas coisas são importantes, são graves, mas o mais importante é a tua alma. Antes de tudo isso aí, você precisa se acertar com o juiz. Porque todas as outras coisas vão passar, mas a tua alma jamais deixará de existir. Disso depende a tua eternidade. Então, por isso ele diz, antes de tudo, esquece tudo e trata da tua alma. E trata de acertar as contas com o teu juiz. E como é que tu podes fazer isso? Reconhecendo o sacrifício de Cristo por ti. Chega na presença de Deus, humildemente, e diz, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu transgrido a tua lei. Eu sei, Senhor, que o veredito para mim é culpado. Mas eu creio, Senhor, que o teu filho morreu no meu lugar, recebeu a punição no meu lugar. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Trata da tua alma primeiro. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra preocupação. A prioridade. Esquece tudo e corre para o Senhor. Essa vida vai passar. E em breve nós estaremos na presença do Senhor. Em breve. Eu me fiquei impressionado através do meu filho, um colega de quartel entrou em contato comigo através do WhatsApp, né? Entrou em contato comigo e ele diz assim, nós queríamos reunir a nossa turma para comemorar os nossos 30 anos de quartel. Eu digo, o quê? 30 anos? Já faz 30 anos? Eu tomei um susto, já faz 30 anos que eu servi o exército. Para mim foi ontem. Está tudo muito nítido na minha cabeça. Eu sei que os jovens não entendem isso. Os jovens têm problema com o tempo. Assim, o pessoal diz assim que essa questão de altura, não é? Depende do teu referencial. Quando você está em cima de alguma coisa, de uma laje, alguma coisa, a impressão que dá é que a distância é maior do que quando você está embaixo, olhando para cima.
O jovem, ele tem esse problema, eu acho. Me desculpe os jovens aí, mas ele pensa que o tempo, ele olha o tempo aqui da juventude, parece que é muito tempo que ele tem. Mas quando vai chegando como eu, e o tempo é curtinho, você vai ver que não é tão grande assim, não. E em breve, todos nos encontraremos com o nosso Deus. E que tu estejas bem na presença do Senhor, tendo colocado a tua confiança naquele que pode pagar pelo teu pecado, que pode acertar a tua situação diante de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de pregar teu evangelho. Ó Deus, mas se tem alguém aqui que ainda não está em paz com o juiz, Senhor. Ó Deus, concede a salvação. Concede o arrependimento, Senhor. Convence essa pessoa de que é pecadora. Só o teu Espírito Santo pode fazer isso, Pai. Concede salvação, Pai. Que a punição colocada sobre o teu filho possa fazer efeito na vida dessa pessoa, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Ó Deus, e que esta congregação que aqui está hoje à noite possa se encontrar um dia redimida no céu, na tua presença, Pai. Tem misericórdia, Senhor, e salva. Tem misericórdia, Senhor, e convence. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.